E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar. E no último final de semana rolou o maior torneio de Pokémon Unite do Brasil, o torneio do Barbosa lá da Dimensão A3. E hoje a gente vai analisar os jogos da final. Eu tô aqui com o X, que não é de nenhuma equipe que tava na final, então vai ser bem imparcial, beleza? E aí, X, como é que tá? E aí, Eli, tudo tranquilo? Cara, foi um campeonato muito massa, a final foi muito maneira e vamos ver o que rolou nos jogos. É isso, vamos dar uma olhada. E se vocês quiserem mais conteúdo como esse, analisando partidas, deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta aí que você curte esse tipo de conteúdo, beleza? Beleza, então é as composições das equipes. Essa aqui é a primeira partida e o ban de cada um, né? Esse torneio especificamente teve ban. O ban da Overheat sempre foi o Mr. Mime, né? Pra tentar anular um pouquinho o jogo do Madil. E o ban da Elite 5 foi sempre o Lucario. E aí o ban da Elite 5 meio que atrapalha as duas equipes, né? Porque o Lucario tem sido usado pelas duas. O ban da Overheat é mais prejudicial pro da Elite 5, né, X? Isso. O ban da Overheat tira um Pokémon muito forte do Madil, né? Que é o Mr. Mime. Mas ao mesmo tempo, isso acaba sendo bom, porque quando você tem um ban fixo, você consegue flexibilizar melhor a sua composição, né? Então é como se a Overheat meio que perdesse um ban, né? Porque muito provavelmente vai ser sempre o Mr. Mime por conta do nível de jogo do Madil com esse Pokémon. Aqui a gente vai ver bastante essa repetição de composição, né, X? Acho que cada um tá com a sua composição preferida. Claro que o Madil queria jogar de Mr. Mime, mas substituindo o Mr. Mime pelo Eldegoss é basicamente a composição que eles costumam jogar, né? Os times geralmente têm uma composição que é aquela composição chave que eles são mais confortáveis em utilizar e costuma ir com ela, que é a composição mais segura, e só costuma trocar quando algo dá muito errado numa partida, sabe? Quando você perde por uma diferença muito grande, quando você é completamente estompado. Geralmente, mesmo você perdendo, se for uma diferença pequena, algum erro pequeno, os times preferem manter a composição e tentar corrigir esse erro, sabe? Não deixar que ele aconteça de novo. Aham, faz sentido de fato. Uma coisa que eu achei interessante nesse torneio, não sei se o X consegue explicar pra gente, foi que pouca gente baniu o Cinderace do Babymazo, quando pra mim claramente é a especialidade dele, é o principal boneco dele. O problema do ban do Cinderace é porque o Babymazo é um jogador que ele joga muito bem de Greninja também, ele consegue muito bem. Ele costuma jogar recuado, e aí o Greninja, ele possibilita, apesar dele ter uma interação de bater mais de perto, ele possibilita você jogar recuado também, ele tem a build do Double Team, o Water Shuriken, que deixa ele jogar um pouco mais atrás. Mas eu acho que esses bans de Lucario, eles foram um pouco mais por conta de tirar os jogadores da zona de conforto, sabe? Tipo, a boa parte dos jogadores estavam utilizando o Lucario desde sempre. E eu acho um ban bom da Elite 5 tirar o Lucario, porque o Creus, ele é um jogador que ele tem, eu acho a característica do Creus, ele joga muito bem pra defender o Mazo. E o Lucario é um bom Pokémon pra isso, ele é resistente, ele consegue voltar bem. E o Zeraora é um Pokémon de jogar um pouco mais agressivo. E aí você cai naquela de você meio que trocar o estilo de jogo do jogador, entendeu? Então quando você tem um jogador que joga pra defender e você força ele a pegar um Pokémon que ataca, você tira um pouco da zona de conforto, né? E isso que a gente acabou de ver, a gente viu acontecendo muitas vezes no campeonato, né? O Creus garantindo o objetivo para Overheat. O Creus estava muito afim de jogo nesse torneio. Particularmente, eu achei que individualmente foi quem melhor jogou o torneio. O tanto de Dreadnought, de Rotom, de Zapdos que ele garantiu para Overheat foi brincadeira, né, X? Sim. Você enfrentou o Creus. Qual a dificuldade de enfrentar o Creus? Cara, a gente tem umas matchups bem legais, assim. Tem várias vezes que ele consegue mais o farm, tem várias vezes que eu consigo mais o farm. Mas eu acho que o grande diferencial deles é o gank do Mazo. Eles têm um gank muito bom, porque o top. No top, nesse meta de 1x1, basicamente é pegar mais farm, né? Então, quem pega um pouco mais de farm sai um pouco na frente. Sim. Mas o gank do Mazo com o Creus é muito bem sincronizado, sabe? Eles sabem muito bem quem focar, o que fazer. E é aí que acaba dando uma pegada, assim, que você vê a força da sincronia da Overheat. Sim. Inclusive essa sincronia a gente falou também. Eles garantem Dreadnought, garantem Rotom. Uma coisa que eu fiquei muito surpreso foi de ver a Overheat perdendo quase nenhum Dreadnought. Era bem difícil de tirar Dreadnought da Overheat. Às vezes, quando raramente eles ficavam mal posicionados para fazer Dreadnought, eles conseguiam de alguma forma roubar o Dreadnought.
Então, eu acho que por si só já é uma vantagem grande pra eles, né? Quem consegue fazer... Antigamente era mais, né? Antigamente quem fazia o primeiro Dreadnought tinha uma vantagem absurda no game, depois do nerf. Ainda é um bom objetivo, mas já não dá toda essa vantagem, né, X? Sim, sim, antes o Dreadnought não tinha nem comparação. Ele dava mais escudo, ele dava mais experiência, mas eu sinto que o Overheat se adaptou muito bem a fazer o Dreadnought muito rápido e não pegar, não deixar pros inimigos, né? Então, mesmo o objetivo sendo um pouco mais fraco, eles conseguindo 2, 3 Dreadnought por partida, a vantagem de nível fica muito grande no final do jogo, na hora da luta do Zap. A Overheat tá muito na frente aqui, né? Tanto em level Sim, quanto sim, em bola. eles estão muito bem na luta. E eu acho que é nesse ponto que a Elite 5 volta. Deixa eu ver direitinho quem que fica com esse Dreadnought. Porque a Elite 5 consegue uma luta técnica interessante aqui, só que, curiosamente, o Olivo vai depositar a bola, né? Ao invés de ir pro Dreadnought. Ele e O o Singa Wigglytuff, vão isso, pontuar, ó. o Wigglytuff e o Greninja, eles optam por tentar uma pontuação, acaba que o Olivo nem pontua, né? E aí ele desce, o Singa... o Singa garante o Dreadnought. Ele consegue pegar. Assim. E eu acho que é aqui que volta mesmo. A Elite 5, esse primeiro jogo, a Elite 5 acaba perdendo, né? Spoiler pra quem não assistiu. Mas a Elite 5 consegue voltar pro jogo nesse momento e a gente vai ver agora a Elite 5 jogando bastante. Inclusive no momento dos Zapdos, se não fosse um descuido, é bem possível que a Elite 5 tivesse ganho esse game aqui também, né, X? Sim, sim. Esse Dreadnought aí deu uma boa respirada pra Elite 5, né? Eles conseguem um escudo, conseguem uma experiência. E aí eles têm aquele farm de trás, né? Eles têm todos aqueles Aldinos ali de trás pra farmar sem problemas. As abelhas também recuadas. Sim. E a Overheat ela tem que se contentar com esses farms do meio e a jungle deles. Se eles quiserem farmar mais, eles precisam avançar e se colocar em risco aí contra o time da Elite 5. Sim, esse momento aqui é muito interessante de ver mesmo, porque é exatamente a proposta da Elite 5 para esse torneio, de não quebrar as primeiras torres muito cedo. Claro que em algum momento eles têm que quebrar mesmo, inclusive eles quebram agora a do bot. Mas eles seguram o máximo que dá justamente para conseguir esse farm. Se eles estiverem perdendo a partida, eles conseguem voltar. E se eles estiverem ganhando, eles conseguem manter a dianteira sem dar esses farms de abelha, de Aldino de graça pro adversário, né? Isso, tanto que se você reparar no nível ali embaixo, o nível dos times estava igual. Até agora o Marcelo, na verdade, estava com um nível a menos no Snorlax dele, né? Sim. Porque mesmo a Elite 5 tendo tomado essa pressão, a Overheat tendo pontuado muito mais, eles conseguiram um Dreadnought, né? E aquele farm, esse farm de trás que proporciona muita experiência e consegue fazer o time voltar muito bem no jogo. Mas foi realmente essa primeira partida foi uma partida muito interessante, porque teve várias idas e vindas, né? O early game da Overheat foi muito forte aqui. A Elite 5 consegue voltar muito graças a essa estratégia de farmar, de não dar farm de graça. E aí na hora dos ups eles estão meio equiparados, e aí a gente vai ver uma luta bem boa aqui da Overheat, só que ainda não exatamente a luta dos Zapdos, né? Porque o Olivo faz esse estrago todo aí, e aí não tem como fazer os Zapdos, até porque eles conseguem um Ace aqui e o Olivo destrói. Aí eles vão pros Zapdos, né, X? E aí rola aquela maluquice toda que a gente viu. O Olivo conseguiu um pentakill ali. A primeira falha, assim, pequena falha que eu vejo foi que ele e o Madil demoraram um pouco pra voltar. Uhum. Eles perderam um tempinho ali de voltar que poderia ter feito diferença. Aí Olha, eles já começaram os Zapdos, né? Sim, sim. Aí o Olivo para de bater nos Zapdos, perde um tempo pra matar o Marcelo. Acho que ele consegue tirar. Eu não sei se ele chega a matar o Creus, mas ele tira ele da luta. Mas enquanto isso, eu acho que eles talvez não viram a Overheat passando por baixo. E terminando os Zapdos, não deixaram os Zapdos resetar e foram fazer. E aí eles conseguiram pegar. O Creus tinha saído vivo. E no momento que eles começam a perseguir o Perplu e o Mazo, eles já estão batendo os Zapdos. Então, vamos só finalizar os Zapdos mesmo e pontuar e ganhar o jogo. Enquanto... eles foram para aquele coin flip que você fala, né? Que se não for aquela oportunidade, você não vai ter outra. Uhum. E aí acaba que fica pra Overheat. É isso. É interessante porque a Elite 5 tinha território nos Zapdos, eles conseguem 2 kills ali, né? Acho que no Marcelo e no Kreuze, mas o Perplu e o Mazo ali na marotagem por baixinho ali chegam, conseguem adentrar o território dos Zapdos e fazem. E aí aqui é 1-0 para Overheat, né? Sim, sim. E esse eu acho que pode ser um dos pontos fracos dessa estratégia de você deixar os pontos, foi porque a Overheat, ela só pontuou, se eu não me engano, foi 100 nos Zapdos. Uhum. E
não tava com tanta vantagem assim pra vantagem que a Elite 5 conseguiu se recuperar nesse jogo. Sim. Entendeu? Então eles conseguiram lutar muito bem nesse final, eles conseguiram voltar muito bem. Mas como eles não tinham pontuado, o 100 que o Kreuze pontuou ali já fez toda a diferença pra eles ganharem esse jogo. Talvez se a Elite 5 tivesse colocado um pouco mais de pressão, eles conseguiriam ter virado o jogo ainda, mesmo perdendo os Zapdos. Bom, beleza. Segunda partida aqui, então por enquanto tava 1-0 pra Overhit, mas a Elite 5 jogou bem, né? A primeira partida, né, o X? Jogou, eles se recuperaram muito, muito bem, né? Eu acho que o ponto forte da Overhit, eles têm as rotações muito boas, eles têm os objetivos deles, o que eles vão fazer muito bem definidos, mas eu acho a Elite 5 tem esse final do jogo, essa luta de Zapdos dele, esse comeback que eles fazem, eu acho muito forte mesmo. Bom, aqui acho que não tem nenhuma mudança em relação a pique, né? Só tem a mudança de lado. Agora o Overhit tá no lado roxo e a Elite 5 tá no lado laranja. É muito complicado depois de uma partida que nem a primeira, que eles estavam atrás, se recuperaram e acabaram perdendo os Zapdos para dois jogadores, assim, eles estavam praticamente o time deles inteiro nos Zapdos, eles acabaram perdendo os Zapdos e não conseguindo pontuar, então essa é uma partida muito importante, porque se essa partida desanda, é praticamente fim de série pra Elite 5, sabe? Sim. Mas eles conseguiram se manter muito bem mesmo. E antes ali a gente viu como é forte de fato o gank do Bemimazo com o Kreuze, né? Como eles conseguem acuar ali o Sapeca e o Olivo. Esse Cinderace do Mazo é absurdo. Até esse momento aqui a Overhit estava invicta no torneio, se eu não me engano. Acho que eles fizeram 2-0 em todo mundo. Inclusive na GSE, né? Na GSE Valhalla, que ficou em terceiro lugar no torneio. Sim, Enquanto eu a acho que Elite sim. 5 deu algumas claudicadas. Na primeira fase não teve aquele desempenho que a gente esperava. Na fase de grupo eles perderam partidas que o pessoal não tava esperando, né? Sim. E o Perplu consegue pegar o Dreadnought aí, dar essa vantagem pra eles. Não, é incrível o quão fácil parece fazer Dreadnought assistindo a Overhit jogando. Na própria semifinal, a Elite 5 também perdeu um jogo pra Ice Brofist depois de um invade de Lucario, né, do Vince. E naquele momento a gente até falou que parecia que, naquele jogo, né, não nesse, parecia que a Elite 5 tinha se desesperado com esse invade e aí eles tentaram a qualquer custo recuperar o prejuízo de farm. E parece que eles meio que desandaram o estilo de jogo, eles se atrapalharam ali, né? E acabaram perdendo aquele jogo. Aqui não aconteceu nada disso, eles mantiveram a cabeça no lugar e conseguiram voltar pro game, né? Com certeza, não. Eles estão voltando muito bem mesmo. Aí eles conseguem um pouco o posicionamento avançado na hora do Rotom, né? Coitado Eles vão. do Snorlax ali, depois que senta não tem muito o que fazer mesmo o Snorlax. Não, é só saindo, apanhando, tomando soco nas costas ali. E aqui de novo, ó, na hora do Rotom, a base tá... Aqui o que muito time faz, que eu vejo fazer, por exemplo, você vai fazer o Rotom, então a galera fala quebra a torre pra pressionar já a torre 2, né? A segunda torre, sim. Quebra a torre antes de fazer o Rotom pra pressionar a torre 2. E a Elite 5 não faz isso. Inclusive, eles nem scoutam esse primeiro Rotom. Ouso dizer que pra eles, se esse Rotom tivesse morrido antes de entrar na torre, estaria bom também. Porque eles manteriam a torre um outro. Isso aí foi uma jogada interessante pelos dois times, porque a Elite 5 usa esse Rotom só pra pegar pressão, e a Overhit, eles percebem que a torre tá com 20 pontos pra quebrar, então eles deixam o Rotom entrar, porque aí você perde essa pressão do Rotom, o Rotom não é mais um problema pra você, e você garante que não vai ter uma pontuação acima do limite na primeira torre, né? Então a primeira torre que poderia ser quebrada talvez com 30, 20 pontos a mais, não, ela vai ser quebrada com os 80 pontos cravados. Sim, você ainda desbloqueia o farm lá da Aldino, deixa Sim, as abelhas mais perto de você. Nesse momento aqui que a Overhit tá um pouco atrás, isso é importante. Um pouco atrás naquelas, né? Porque o Mazo farma muito, tá? Level 11, tá atrás em pontuação, mas eles garantiram o primeiro Dread. Esse Dread aqui que eu acho que desanda pra OH. O Perplu fica meio rendido ali atrás, não tem muito o que ele fazer. Uma Ninetales, ela tem bastante controle de grupo, ela é bem forte contra o Venusaur, né? Muito provavelmente esse pique foi contra o Venusaur do Perplu, já foi esperando, né? Porque o Perplu ele joga bastante de Venusaur, então era meio certeza que ele ia escolher esse Pokémon, né? E aí, muito provavelmente,
eles escolheram a Ninetales pra parar esse avanço do Venusaur. A real é que esse Game 2 parece uma grande repetição do Game 1, né? É um early game forte da Overheat, garantem um Dreadnought, talvez não tão forte quanto no Game 1, e aí a Elite 5 faz o segundo Dreadnought, volta pro jogo. É que em pontuação a Elite 5 mantém a dianteira ao longo do game todo, mas pelo menos em objetivos... Talvez tenha sido uma escolha da Elite 5 pontuar um pouco mais nesse jogo por conta do que aconteceu no jogo anterior, que eles perderam os Ápidos, poderiam ter ganhado ainda assim, mas eles não tinham pontuado o suficiente antes disso. É isso, o Rotom fica pra Elite 5 aí, vai fazer aquela pressãozinha na Torre 2. Mas é interessante que aquela possibilidade de scout do Rotom não acontece, né? Eles nunca vão junto com o Rotom, eles deixam o Rotom mesmo como se fosse um boneco à parte ali, só pra tirar alguns bonecos do adversário das lutas, por exemplo, aqui, ó, força o Marcelo a ultar, né? Faltando um pouco mais de um minuto pros Ápidos nascer. E aqui eles sabem que tem vantagem numérica porque eles estão vendo que tem gente lá no top protegendo... tentando derrotar o Rotom, né, X? Essa luta foi uma luta que por muito pouco não deu muito ruim pra Elite 5, porque eles estavam acho que em 5 ou 4 contra 3 e eles quase perderam a luta, mas eles conseguiram virar e pegar essa experiência de volta. Essa luta poderia ter sido muito ruim pra Elite 5 mesmo, porque quando você deixa um objetivo pra pressionar e tirar um jogador e ainda assim perde do outro lado, meio que você não conseguiu compensar em nada. O Cruz vai fazer uma pontuação ali em cima, é muito importante essas pontuações pro 0 a hora, porque ele precisa do nível 14, né, pra ele ficar com o discharge mais forte. E aqui, de novo, aquela lutinha que sempre rola perto do Dreadnought, e vamos ver se essa aqui vira de novo a luta dos Apps, né? O Singa tava quase caindo, ele ulta aqui pra ganhar o escudinho, mas não vai ter jeito, o Singa cai aqui, o Marcelo senta nele. Enquanto isso, ele vai fazendo Dreadnought. E aí eles recuam pra que essa não seja a luta dos Apps, né? E dê tempo pra voltar pro Singa. Dê tempo pro Singa voltar. Exatamente, o Singa ele foi meio suicida ali pra fazer com que o time da Overheat recuasse pra proteger o Mazo, ao mesmo tempo que a Elite 5 garantisse o Dreadnought, né, em segurança. E aqui rapidamente desanda pra Overheat, né? Não sei se porque eles não conseguem dar base pra recuperar a vida, mas o Kreus é pego ali pela Ninetales, pela Eldegoss, o Mazo cai também. Eu acho que o Olivo conseguiu dar base pra recuperar e voltar cheio, o Singa volta cheio, né, X? Eles saíram muito bem da luta do Dreadnought ali, a Elite 5, eles praticamente não tomaram dano. Provavelmente a Overheat teve que gastar algumas ultimates pra defender o Mazo, pra se defender ali. E aí isso fez com que a Elite 5 tivesse muita vantagem nessa luta dos Ápidos. Nesse momento acontece uma coisa muito interessante que o X até sofreu isso também, eu queria até falar com o X sobre isso, que vai ser uma briga lá no top. Deixa eu ver se é esse momento mesmo, não tenho certeza se é. É uma briga no top que aparentemente tem a vantagem da Elite 5, né? Mas parece que essas brigas no top com o Dreadnought nascendo, quem perde no top parece que tem vantagem, porque nasce mais rápido e aí pode chegar mais rápido no Dreadnought, ou é impressão minha? Eu acho que isso é um pouco de... os times ainda não estão acostumados. Quem acaba ganhando no top tá ficando pra pegar a experiência e pontuar, muitas vezes. Isso faz com que o time que morreu instantaneamente já desce pro Dreadnought. E aí ele acaba ficando com uma vantagem, porque eles chegam lá antes, conseguem mais posição, conseguem iniciar o Dreadnought muito rápido, né? Sim. Não sei se foi exatamente nesse momento, mas isso aconteceu algumas vezes no torneio, foi algo que me chamou bastante atenção. Mas mesmo com o nerf do Dread e com um ligeiro buff no Rotom, o meta continua sendo priorizar o Dreadnought e o Rotom fica meio que um bônusinho se ele tiver ainda disponível. A rotação acontece para ser feita. Inclusive aqui a Elite 5 nem rotacionou toda para fazer, né? Ficou 2 lá no bot. Só é o negócio da Overheat, então a Overheat garantiu esse Rotom. Acho que num futuro próximo não tem muita possibilidade disso mudar, não, né? O Dreadnought vai continuar sendo prioridade, né, o X? Eu acho que isso é meio por conta da adaptação dos times, né? Desde o começo do jogo, os times estão acostumados a fazer essa rotação pro Dreadnought, então é o que o pessoal tá acostumado que funciona. Desce pro Dreadnought, o time que pega, força uma luta, tenta pegar algumas kills ou levar algum ponto, e depois rotaciona pro Rotom. Para esses objetivos serem trocados, teria que ter uma rotação muito boa para você fazer o Rotom muito rápido ao mesmo tempo do Dreadnought, porque senão o time que fez o Dreadnought, ele consegue responder, chegar lá em cima e pegar os dois objetivos.
entendeu? Então, pra ter essa troca, tem que ser uma troca muito rápida mesmo. Uma coisa que a gente reparou acompanhando no torneio também foi a sincronia do time da Overhit, o quão eles conseguem jogar junto muito bem, e como eles sabem a hora dos objetivos de jogar junto. Aqui nesse momento até tá um pouco diferente do que a gente acostumou a ver, né? Eles deram um invadezinho agora aqui na jungle do Olivo. E o Dredd tá bem tranquilo pra Elite 5. Mas eles jogam muito bem juntos, né, X? Sim, é bem comum você ver eles esperando o objetivo nascer. Então, por exemplo, deu o tempo do Dreadnought, os 30 segundos, eles já estão lá perto, entendeu? Porque eles querem pegar a posição antes do Dreadnought chegar, antes do outro time chegar. E eles têm esse posicionamento muito bom para as abelhas também, e esses objetivos que têm o tempo cronometrado, né? Eles marcam esse tempo e estão esperando lá para chegar. Agora o Sapeca pegou bastante assistências aí, que foi muito bom justo na hora do Rotom, né? Então eles conseguem uma pressão muito boa aí pra pontuar e conseguir mais um objetivo. Vocês veem que esse é o segundo Rotom, salvo engano, e agora que eles vão quebrar a primeira base, porque aí eles conseguem pressionar a segunda base com esse Rotom. A primeira eles deixam up. A primeira lá do bot eles até quebraram um pouco mais cedo do que a gente se acostumou a ver nesse torneio. Mas essa aqui eles demoram bastante para quebrar mesmo. E agora eles botam essa pressão aqui na T2. Enquanto eles defendem o Rotom, eles voltam lá para farmar os Aldinos que já respawnaram, né, X? Isso, com o Rotom bufado, é muito difícil você matar ele sozinho, né? Então eles só fazem o Rotom, deixa ele sozinho, porque aí a Overhit precisa mobilizar 2 jogadores pra lá. Enquanto isso, a Elite 5 tem essa abertura pra conseguir farmar todo o campo sem ter problema, né? Sem ter uma contestação de farm. Eles conseguiram pressionar muito bem. Aquele Rotom anterior, por exemplo, fez com que o Perplu e o Mazo tivessem que ficar lá em cima. E aí a Overhit conseguiu 5 pegar vantagem embaixo. E aí é complicado pro Overhit entrar sem saber onde eles estão, porque eles podem ser explodidos pelo Zero Hora e o Greninja. Bom, agora vai nascer esse último dread aqui. Vamos ver se eles fazem aqui com o Madil. E o Zapdos vai nascer. Isso aqui é briga pra Zapdos já, né? Nas últimas semanas aí, esse último Dreadnought tá meio que virando a luta dos Zapdos, né? O time que sai bem nessa luta consegue pegar uma vantagem aí pra iniciar o Zapdos. É isso, e aí a pancadaria comendo aqui. Aqui o Mazo vai errar um Pyroball muito importante, né? Ele errou. Se ele tivesse acertado aquele Pyroball, ele tinha matado o Olivo, e aí ele tomou o ult do Zera Hora, que foi buscar ele lá longe. Esse Pyroball foi bem importante mesmo, a gente percebeu isso na hora. Ele passa reto, o Olivo esquiva desse Pyroball e aí acontece isso aí que dá pra ver. Um ace do time da Elite 5 e o Zapdos fica tranquilo pra eles fazerem. Com o Zapdos feito, acho que não tem mais muito o que ser dito aqui, é vitória pra Elite 5, né? É complicado. Com essa pontuação que a Overhit tava, 81 só, é muito difícil, porque é difícil até você conseguir pontos no mapa pra passar essa pontuação. Beleza, hein? Jogo 4 aqui, tá? Nesse momento 2-1 pra Elite 5, então como era uma melhor de 5, quem vencesse o adversário 3 vezes primeiro se tornaria campeão. Então aqui a gente tem um duplo Championship Point pra Elite 5. E basicamente a mesma coisa se repete. Não tem muita mudança em pique, com exceção do Mazo, né? O X. O Mazo abre mão do Cinderace e vem com o Greninja. Por que será que ele fez essa escolha? Talvez ele tenha sentido que faltou um pouco entrar no time da Elite 5. Às vezes ele percebeu que o Sapeca tava indo muito pra cima dele. O Cinderace ele consegue sair, ele tem um dashzinho, mas o Greninja tem um pouco mais de vantagem, porque ele cura no Water Shuriken, ou senão ele tem o Surf, que ele consegue dar um dash. Eu acredito que ele deve ter jogado de Water Shuriken no jogo. Mas o Greninja ele tem um pouco mais de mobilidade pra conseguir sair, assim. Um pouco menos frágil que o Cinderace, talvez tenha sido por conta disso. E a ult do Greninja também permite você entrar na backline dos times adversários bem mais fácil, né? Talvez ele esteja vendo, sei lá, o Olivo jogando muito bem, talvez por essa proteção e ninguém conseguindo tirar ele lá de trás, né? Com uma ult do Greninja ele consegue chegar lá, né? O Greninja, ele é um Pokémon muito bom, assim. O controle do Mazo do Cinderace é absurdo. Sim. Mas o Greninja é um Pokémon que é um pouco mais difícil. Eu considero um pouco mais difícil você jogar com ele. Mas
se você consegue dominar o Pokémon, ele faz muito estrago. Você pode ver o Olivo e o Mazo, eles estavam level 8, o Mazo pegou o level 9 agora, já é uma vantagem. O Creuse level 7 e o Sapeca level 6 não faz tanta diferença, porque o Zero Hora pega o Discharge no level 8. Aí o Mazo entrou, foi lá atrás na backline, Exatamente. conseguiu matar. Exatamente aquilo que imaginava mesmo. Ele luta lá atrás, pega Ninetales, consegue Sim. fazer um estrago aqui na backline da Elite 5. Essa ult do Greninja é muito forte, né? A ult do Cinderace também é muito boa, mas em questão de mobilidade, você se reposicionar, essa ult do Greninja é muito forte, né, X? É muito boa, você consegue usar ela pra atacar, você consegue usar ela pra ganhar alguns segundos ali na luta. A overhit se sai melhor e vai pontuar nessa torre aí embaixo. Bom, o Rotom fica pra overhit também, a overhit consegue fazer mais um early game bem bom aqui, né? Igual, bem parecido com o que a gente viu no primeiro jogo, que desanda um pouquinho pra overhit depois do segundo dread, mas eles conseguem ganhar naquele roubo barra marotagem do Perplu e do Mazo, né? Mas a gente vai ver que eles vão conseguir recuperar essa experiência aí, pelo menos um pouco, por conta do farm recuado que tem, né? A abelha é muito mais segura pra Elite 5 fazer agora. Tá quase na torre deles, e aí eles têm aqueles Aldino ali de trás. O grande diferencial desse torneio foi essa estratégia da Elite 5, o X? Foi esse timing de quebrar a primeira torre? Eu acho que não. Eu acho que o grande diferencial desse torneio foi o tanto que a Elite 5 joga bem no final do jogo, sabe? Eles conseguiram, porque a Overhit poderia pressionar mais, talvez poderia ter invadido mais a jungle da Elite 5, mas a Elite 5 consegue jogar bem essa recuperação de experiência que fazem. Então eu acho que esse pode ter sido o maior ponto forte deles no jogo. Conseguir voltar mesmo quando eles estão atrás, né? Sim. E aqui é mais uma teamfight que o Mazo e o Perplu destroem, né? Conseguem garantir o dread e já fazem a rotação pro Roto. Fala, Elite 5, sim. Essa estratégia de deixar as torres é um pouco complicado, porque quando você garante que você vai conseguir levar as torres muito fácil do outro time, é muito vantajoso você levar, porque às vezes você nem precisa dos Zapdos. Às vezes você chega numa situação que quando os Zapdos nascem, você já colocou 300, 400 pontos no outro time e você tá muito na vantagem. Por outro lado, se você não leva nenhuma torre contra um time, por exemplo, como a Overhit, você não tem muita segurança que você vai conseguir levar essas torres no final do jogo, porque eles defendem muito bem. Então, é realmente uma estratégia de segurar e pegar a experiência para lutar bem no final. Então, meio que você precisa da luta do final porque você vai estar atrás na pontuação. Você sempre vai ter a pressão do outro time tá ganhando, porque você realmente tá atrás no jogo, né? Eles estão com o dobro de pontos aí, Overhit, e a Elite 5 precisa dessa luta boa nos Zapdos. E é o grande diferencial deles, que eles conseguem fazer essa luta muito bem, né? É isso, com 2-1 no placar aqui, a Overhit não pode perder esse jogo, a Elite 5 vai pra fechar o game, e dá pra ver aqui que nossa, a vantagem do Mazo aqui ainda é muito grande, né? Level 14, enquanto o Olivo vai pegar o 13 agora. E não tem mais Dread Now, então agora é Zapdos, é tudo ou nada nos Zapdos. E a gente vai ver o que vai acontecer aqui. O posicionamento da Overhit já é muito bom aqui, né? Sim, aí você pode ver o tanto que a Elite 5 conseguiu se recuperar, né? O Mazo tá level 14, mas em compensação todos os outros jogadores estão no mesmo nível, né? O Sapeca tava 2 níveis atrás, agora ele tá no mesmo nível do Creuse. E aí vai estourar essa fight. Aí a Elite 5 precisa buscar essa fight, o Singa faz aquele papel dele de ir lá na frente, fazer os jogadores da Overhit gastar as habilidades. Sim. O Olivo entra muito bem, consegue recuar com a ult. Essa entrada do Olivo ela é meio que pra tirar algum dano e forçar as habilidades, né? Ele entra ali, aí o Mazo precisa ultar pra ganhar a Budberry, ele acaba ficando sozinho ali em cima, o Marcelo chega um pouco tarde, não consegue defender ele. O Marcelo até consegue atrasar um pouquinho aqui, mas o dano que eles têm nos Zapdos é muito grande. Então, é muito grande, assim que eles conseguem se livrar do Marcelo, eles fazem os Zapdos muito rápido. Será que não era tempo. Não era. Não sei, mas quando o Olivo tava pegando level 13, por exemplo, não dava pra Overhit ter startado os Zapdos ali na maluquice? Ou era maluquice de fato? Eu acho que talvez eles poderiam ter pegado um posicionamento melhor. Eles deixaram. A Elite 5 conseguiu entrar inteira, ficar segura ali, né? É muito por conta também de você não saber onde o jogador tá, né? Você não tem essa informação de onde ele tá, o que ele tá fazendo. Então os times vão meio que se respeitando,
vindo devagarzinho dentro do pitch para não ser pego desprevenido, né? Então, talvez era bom eles ter dado um scout no nível do Olivo para ver que nível que ele tava, para supor que ele possivelmente estava tentando pegar o 13 dele ali. É isso, eles conseguem marcar muito ponto aqui, o Sapega já volta a base para defender. Quando o Overhit vê que dá uma azedada, eles já partem para a base para tentar pontuar, mas aqui já é um pouquinho tarde demais, faltam 15 segundinhos. E a Elite 5 consegue fechar o jogo em 3-1 e ser campeão desse torneio, né, X? Sim, foi muito bom. Eu achei essa estratégia da Elite 5 de deixar as primeiras torres bem interessantes, mas eu acho que isso só funciona porque eles são muito bons nessa luta final, né? Para um time que não é tão bem sincronizado para essa luta final, você vai sofrer um pouco, porque você vai deixar as torres, você vai pegar o nível e talvez você não vai conseguir fazer uma luta cirúrgica assim para conseguir os ápidos, né? Porque nessa estratégia você praticamente vai precisar dos ápidos em toda a partida, vai precisar ganhar essa luta final e ganhar os ápidos. Perfeito. Bom, é isso. Parabéns às duas equipes. A final foi muito boa, não apenas a final, o torneio todo foi muito bom. O X, inclusive, que jogou, pode até falar um pouquinho melhor. Foi bem legal esse torneio, né, X? Foi muito legal. A gente viu times muito fortes. Tem muitos times que estão com muita condição de chegar à final, de ser campeão. A gente viu estratégias diferentes, a gente viu um nível de gameplay muito alto por conta dos jogadores de todos os times, assim. E essa final foi sensacional. Foi uma série muito boa mesmo. Qualidade muito alta por parte da Overhit e da Elite 5. É isso, vamos ver se nos próximos a gente vê outras equipes aí. Acho que o time das Apps, o time da Ice Brofist, o time da GSE Valhalla tem potencial para chegar nessas finais aí dos próximos torneios. Vamos ver se isso acontece. Bom, então é isso. Obrigado, X, pela participação. Volte sempre. Sigam o X nas redes sociais. Vou deixar aí no comentário fixado. Mensagem final, X? Vamos ver aí, né, os próximos campeonatos, vamos ver como que vai ser. O pessoal pode acompanhar nas redes sociais. Tá muito legal o cenário e é isso aí. Muito obrigado. É isso, se quiserem mais análise de jogos competitivos como esse, tanto do cenário brasileiro quanto se a gente encontrar aí pela internet, deve ser fácil de acontecer de jogos internacionais, me avisem que eu posso trazer aqui, sempre trazendo um convidado que manja muito mais do que eu, logicamente, pra corrigir as abobrinhas que eu falo. Deixa o like aí se você quer isso, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo, beleza? Conto com a força de vocês sempre. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima.